Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3, até o versículo de número 6. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem ainda, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. As orações mais poderosas do mundo. Isso, você não ouviu errado. As orações mais poderosas do mundo. Esse é o tema de hoje aqui no canal Oração da Manhã. Minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é com muito prazer que hoje eu quero transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. E após esta palavra que será aqui ministrada, eu quero orar juntamente com você. Eu peço que você ore comigo no final deste vídeo. Então, por favor, nos acompanhe até o final. Lá no final nós vamos orar a Deus, clamando, rogando, com fé e com esperança a este Deus, que Ele vai sim nos responder. Porque nesta manhã nós trazemos como tema as orações mais poderosas do mundo, ou a oração mais poderosa do mundo, ou a oração mais poderosa da Bíblia Sagrada. E por que não dizer as orações mais poderosas da Bíblia Sagrada? Eu não poderia jamais trazer qualquer outro tema aqui quando se trata desse texto que não fosse oração a Deus. O tema deste livro, ou o tema do capítulo 20 de 2 Crônicas, do capítulo 20 ao versículo 1 em diante, mas para ser mais específico, do versículo 3 ao 6, Deus concede a vitória a Josafá sobre os seus inimigos. E esta vitória, Josafá alcançou através da oração. Mas não foi simplesmente uma oração. Josafá, quando soube que inimigos iriam lhe atacar, inimigos que iriam saquear o seu reino, queria acabar com o seu povo, Josafá se colocou de joelhos para buscar ao Senhor. Josafá temeu, e não só temeu, ele foi buscar a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Josafá apregoou jejum e oração em todo Judá. A Bíblia nos diz que Josafá pediu socorro ao Senhor. Josafá também pediu que as pessoas de outras cidades também pudessem buscar o Senhor em oração. É por isso que sempre eu falo aqui para os irmãos e irmãs, não deixe eu orar sozinho. Vamos orar juntos, que quando nós oramos juntos, aí Deus nos responde. De antemão, deixa aqui eu abrir espaço para lhe dizer o que é oração poderosa, ou como é a oração poderosa. Oração poderosa é a oração que Deus responde. E como fazer esta oração poderosa? Orar de corpo, alma e mente e coração a Deus, oferecendo o seu melhor a Deus. E foi assim
que Josafá fez. Josafá abriu mão da água, Josafá abriu mão da comida, colocou todos juntos para orar ao Senhor. É por isso que alguém diz, que a união faz a força. Até para orar, a união faz a força. Eu sempre falo, imagine se milhões de pessoas estiverem orando por um só propósito. Com certeza, Deus vai operar na minha e na tua vida. Eu creio que existem muitas pessoas que estão orando conosco nesta manhã. E com isso, Deus vai operar na minha e na tua vida. Josafá apregoou jejum. E ele disse, ninguém come, ninguém bebe, até o Senhor nos responder. E a Bíblia vai nos dizer que Deus respondeu a oração de Josafá e do povo de Israel, de todo o Judá e de todos os moradores daquela região. Que oração poderosa! Deus respondeu esta oração poderosa. E quando nós oramos a Deus com o coração puro e sincero, Deus responde. Deus vai responder a tua oração nesta manhã. Mas quando nós falamos em oração, nós não podemos jamais se esquecer de Raquel. Sim, Raquel. Raquel foi a segunda esposa de Jacó. A Bíblia nos diz que Raquel sofreu durante muito tempo com a sua esterilidade. Ela chegou a dizer a seu marido que se não tivesse filho, ela iria morrer. Você vai ver isso no livro do Gênesis, capítulo 30 e o versículo 1. Nesse tempo, o texto bíblico de Gênesis indica que Raquel orou muito ao Senhor. Não foi pouco não, meus irmãos. Ela orou muito. Quando ela finalmente concebeu, o escritor de Gênesis fala que este evento é tão lindo, tão maravilhoso. E ele cita que Deus faz um milagre na vida de Raquel e diz assim: lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 30 e o versículo de número 22. Raquel foi a mãe biológica de José e de Benjamim. Os irmãos conhecem a história de José, um grande homem da parte de Deus, o sonhador, o governador do Egito. Oração poderosa é aquela que Deus responde. Então, oração poderosa, marque aí, anote aí, é aquela que Deus responde e Ele vai ouvir a tua oração nesta manhã. Meus irmãos, ainda no livro de Juízes, capítulo de número 4 e o versículo 5, mostra mais uma mulher de oração que tinha uma oração poderosa, chamada Débora. Não à toa, Débora é chamada na Bíblia de profetisa. Esse termo na ideia de que Débora era uma mulher de oração. Esse termo mostra que Débora não só profetizava, como também buscava a Deus em oração. Era uma mulher que temia a Deus. Era uma mulher que buscava a presença de Deus através da oração. E as suas orações eram muito poderosas, porque Deus ouvia a ela. E a Bíblia não diz que somente ela falava com Deus, mas também Deus falava com ela. E claro, havia uma conversa entre Débora e Deus. Meus irmãos, você conhece de cor salteada aí a história de Ana. Ana também foi uma mulher de oração. Ana foi a mãe de Samuel. Mas antes disso, a Bíblia vai nos dizer que durante muito tempo ela sofreu também com esta situação terrível que é a esterilidade. Porém, Ana perseverava em oração. Ela buscou um milagre da parte do Senhor. Quando o profeta Samuel nasceu, meus irmãos, Ana declarou: por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera.
1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 27. Deus respondeu a esta oração poderosa. Era uma oração com a voz embargada, com as lágrimas caindo, molhando o chão. Tanto é que o sacerdote Eli lhe confunde com a mulher embriagada, mas esta não deixou de orar a Deus. Você conhece também Esté. Esté foi a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Durante muito tempo ela foi rainha da Pérsia. No contexto de perseguição contra o povo judeu, Esté orou e fez jejum ao Senhor para que Deus pudesse livrar o seu povo. Você vai ver isso no livro de Esté, capítulo 4, e o versículo de número 16. Ela orou tanto, buscou tanto a Deus, até Deus livrar o seu povo. Que oração poderosa! E por que não lembrar, meus irmãos, do grande patriarca do povo de Israel, Abraão. Abraão era um homem de oração. Sua comunhão com o Senhor era tão intensa que ele é chamado, meus irmãos, prestem bem atenção. Abraão era chamado de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Inclusive, meus irmãos, o próprio Deus fala de Abraão como uma pessoa que intercedia pelos outros. Você vai ver isso no livro do Gênesis, capítulo 20 e o versículo 7. Aquele que tem uma oração poderosa, fervorosa, animada, alegre. Ele não só ora pela sua vida, mas também ele ora pelos seus amigos, seus irmãos, seus parentes, as pessoas que estão do seu lado. Mas quando nós falamos em oração, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma do filho de Abraão, Isaque. O filho de Abraão também era um homem de oração. A Bíblia diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, que era, sim, também estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. A Bíblia vai nos relatar esta poderosa oração no livro do Gênesis, capítulo de número 25 e o versículo de número 21. Meus irmãos, eu não posso esquecer jamais de falar aqui de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Obviamente, ele era um homem de oração. É por isso que o Salmo de número 90, por exemplo, é uma oração de Moisés. É uma declamação, é uma declaração de oração a Deus. Oração poderosa. Josué, o seu sucessor, meus irmãos, também ele era um homem de oração. Josué foi um líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Certa vez Josué orou ao Senhor na presença de todo Israel e sob a perspectiva do observador, o sol, para parar a lua e o sol. E ele deteve. Você vai ver isso no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Quem não lembra de Davi, meus irmãos? É clichê aqui, mas Davi foi o maior rei de Israel. Ele é considerado e ele é também conhecido segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que a sua vida foi marcada pela prática da oração. O livro de Salmos, por exemplo, existem muitas orações de Davi. Você vai ver uma das orações que Davi fez no livro dos Salmos, de número 17 e o verso de número 86. É oração a Deus. E Abacuque, o livro do profeta Abacuque, consiste basicamente no registro de suas orações a Deus. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1 ao 2, como também Abacuque 3, 2 ao 16, o profeta Abacuque era um homem que tinha um zelo fervoroso pela honra de Deus, ou seja, para entrar na presença de Deus, ele orava muito a Deus. As suas orações eram oração poderosa. Jeremias, o profeta Jeremias sempre é lembrado como um dos personagens bíblicos mais dedicados à oração.
Na maior parte da sua vida, ele esteve comprometido em interceder por seu povo. Você vai ver isso no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Jeremias fazia orações a Deus que tocava o coração de Deus, com a sua honestidade, com a sua sinceridade diante de Deus. Existe outro personagem que eu quero aqui trazer para nós nesta manhã, Daniel. Aquele sim, o profeta Daniel, este orava 3 vezes ao dia. O profeta Daniel foi um homem de oração, mesmo distante de sua terra natal. Apesar de estar morando na Babilônia, Daniel não deixou de lado o seu compromisso de falar com Deus através da oração. Você vai ver isso no livro de Daniel, muito conhecido, capítulo 6, versículo 10. A vida de Daniel como um homem de oração nos ensina que podemos e devemos orar a Deus, mesmo em terra estranha, num ambiente hostil, num ambiente de perseguição, num ambiente que ninguém gosta da gente, mas precisamos orar a Deus. Por que não falar de Paulo, o homem que Deus converteu para buscar sua face, para fazer a sua obra, mas este orou a Deus. Paulo de Tarso foi o maior missionário da igreja, da história da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele orava a Deus. Ele tinha sua vida dedicada à oração. A conversão teve, claro, um diálogo com Deus. Inclusive, por várias vezes, ele exorta os crentes acerca da importância da oração na vida cristã. Efésios capítulo 6, ao versículo 18, nós vamos ver isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ao versículo 17, ele ensina, ele exorta, ele impulsiona o povo a buscar a Deus. E ele mostra que precisamos estar em constante oração com Deus. E aqui, meus irmãos, diante desses personagens que nós aqui relatamos, Daniel, Paulo, Jeremias, Abacuque, nós vamos ver Davi, também Elias, homens como Josué, que buscavam a Deus, Moisés, Isaac, Abraão, Ana, a própria mãe de Jesus, era uma mulher de oração. Não à toa ela foi escolhida para conceber a Jesus, porque ela era sim alguém que buscava a presença de Deus. Se então nesta manhã, se você tem alguma dúvida de como é fazer uma oração poderosa a Deus, aqui nós temos grandes exemplos de homens e mulheres de Deus que buscaram a face do Senhor. A sua oração, preste bem atenção, a sua oração será poderosa. Talvez você não entendeu, eu vou repetir novamente. A sua oração será uma oração poderosa. E por que, irmão Anderson? Porque Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir a sua oração nesta manhã. Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida, mas para que isso possa acontecer, você precisa, preste bem atenção, você precisa orar a Deus com fervor. Isso, com muito fervor. Não pense que você vai conseguir as coisas sem orar com alegria, com convicção, com intimidade com este Deus. Josafá teve vitória, Ana teve vitória, Débora teve vitória, Esther teve vitória, Abraão teve vitória, Isaac teve vitória, Josué teve vitória, Moisés, Davi, Paulo, Elias, Jacó, todos os personagens bíblicos tiveram vitória porque eles oravam a Deus. Foi por isso que Deus colocou em meu coração que para que nós possamos alcançar algo da parte de Deus, precisamos orar. E esta oração precisa ser poderosa.
Os seus joelhos têm que doer. Você tem que colocar o seu rosto no pó. As suas lágrimas têm que molhar o seu rosto. O seu coração tem que bater mais forte. O seu coração tem que se alegrar diante desse Deus. Você precisa convidar o Espírito Santo de Deus para que ele possa interceder comigo e com você, e interceder por mim e por você a Deus. A tua oração não pode simplesmente ficar aqui na terra, nos bancos da igreja, no seu quarto, na sua casa. A sua oração precisa subir ao céu. E só sobe ao céu, me permita aqui ser repetitivo, só sobe ao céu oração poderosa. Não é qualquer oração que passa do teto. Não é qualquer oração que passa das nuvens e chega até o trono da glória, ao trono da graça, aos pés de Jesus, às mãos de Jesus, ao coração de Jesus. Não é qualquer oração. Mas nesta manhã, Deus nos traz aqui para nos reforçar. Sim, nos reforçar naquilo que diz respeito à oração. Vigor, força, determinação, positividade, fé, esperança. Meus irmãos, eu sei que quem está aqui sabe que eu sempre prego aqui e falo de muita fé, de muita esperança. A oração tem que ser temperada com fé e esperança, e com alegria, e com disponibilidade. Isso, está disposto, está disponível a orar este Deus. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na tua vida. Aquilo que tem na tua vida é com isso que Ele vai fazer. Aquilo que entrou é com isso que Ele vai mudar. Aquilo que está para chegar na tua vida será por intermédio da tua oração. Então, persevere em oração e creia no milagre de Deus na tua vida. Tome como exemplo estas palavras que vêm do coração de Deus, biblicamente falando, tudo dentro do contexto da palavra do Senhor. Amém? Vamos aqui fazer mais uma oração poderosa a Deus. Você pode orar comigo. Diga para Deus: Senhor, a minha oração é poderosa porque o Senhor escuta. A minha oração não é qualquer uma. A minha oração é feita a Ti. E eu creio que Tu vais escutar. Eu creio que Tu vais ouvir nesta manhã. Então, ore conosco. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Josué, Deus de Davi, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Abacuque, Deus de Jeremias, Deus de Paulo. O meu Deus, é a Ti, Senhor, que eu oro neste momento. É a Ti, Senhor, que eu clamo neste momento. Senhor, eu Te peço que o Senhor venha nos dar alegria, fé e esperança para que a nossa oração seja uma oração poderosa. Uma oração que o Senhor venha receber e que através das nossas orações o Senhor venha fazer milagres na terra. Senhor, nós citamos aqui muitos personagens, profetas, homens, profetisas, mulheres de Deus que buscavam o Senhor através da oração. E nós neste momento estamos buscando a Ti através da oração. É por isso que nós clamamos a Ti, por pessoas que estão necessitadas, por pessoas que estão precisando, pessoas carentes que estão, Senhor, sofrendo, tristes, chorando, desanimadas. Mas nesta manhã, Senhor, eu creio que não só a minha oração, mas a oração de cada pessoa que está em casa nesta manhã será uma oração poderosa, uma oração que será respondida, uma oração que não só ficará no quarto, na sala, na casa, no banheiro, no chão, no teto, não, mas esta oração subirá para a glória do Teu nome. Meu Deus, eu quero Te pedir por cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança, cada pedido de oração que aqui está nas minhas mãos. E até aqueles pedidos que eu não lembro, mas Tu sabe o endereço, Tu conhece o nome, Tu sabe da causa. Senhor, nós queremos Te pedir por todas essas bênçãos e já Te agradecer em Teu nome. Amém. A sua oração
é poderosa e Deus já respondeu nesta manhã.